Vamos seguir com os nossos destaques. O deputado federal Pedro Lupion foi reeleito presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Bruno Pinheiro está de volta com as informações e para contar também que, além disso, ele já declarou apoio a Hugo Motta para a presidência da Câmara dos Deputados, Bruno. É isso mesmo? Uma eleição que é quase uma unanimidade aqui no Congresso Nacional, né, Soraya, sobre o apoio a Hugo Motta. A gente já vai chegar lá. Antes, eu volto a falar sobre essa reeleição. Automaticamente, Lupion ficaria só até fevereiro de 2025, é o que ordenava o regimento da FPA, ele que é um representante do setor do agronegócio, uma voz de oposição muito firme aqui dentro do Congresso Nacional. Inicialmente, como revelou o nosso José Maria Trindade algumas vezes, que o nome de Lupion chegou a ser sondado para ser o candidato a ser o sucessor de Arthur Lira, mas esse assunto acabou não andando aqui na Câmara dos Deputados e agora com essa alteração no regimento da FPA, ele foi reeleito e vai ficar até em 2027. Hoje, após uma reunião e esse almoço um pouco mais cedo, ele voltou a falar sobre a importância de continuar na Frente Parlamentar da Agricultura e voltou a declarar o seu apoio ao deputado Hugo Motta do Republicanos. Vamos ver. Além da Assembleia Geral da FPA, a nossa recondução aí para os próximos 2 anos, uma nova executiva, um novo time junto com a gente nessa condução da FPA, não poderia ter melhor momento para a gente fazer o ato de declaração de apoio oficial da Frente Parlamentar da Agropecuária, a candidatura do meu amigo pessoal, parceiro, colega de Câmara dos Deputados, deputado Hugo Motta. O Hugo é membro da FPA desde o dia que chegou aqui em Brasília, tem atuado junto conosco nas pautas referentes à nossa frente, ao nosso setor, e eu não tenho dúvida que será um presidente extremamente participativo, compreensivo e vai saber equilibrar todas as diferenças dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Com a condução de Lupion à frente da FPA, o setor do agronegócio conseguiu várias vitórias aqui dentro da Câmara dos Deputados e quando não conseguiu, teve uma obstrução, ou seja, que a agenda não andou aqui na Câmara dos Deputados e foi necessária uma conversa longa para ter uma negociação, ou seja, são representantes que têm uma força muito grande aqui dentro da Câmara dos Deputados e sobre o comando de Lupion, a FPA vai ficar até em 2027. Soraya. Obrigada, Bruno Pinheiro, mais uma vez pelas suas informações. Vamos repercutir esse assunto e também o investimento que o agro recebeu, né? O André Anelli trouxe mais cedo essa informação, mas começando pela questão do Lupion, né? A Frente Parlamentar da Agropecuária. Então, o Lupion se torna o primeiro dos presidentes a permanecer no cargo por mais 2 anos. E, claro, Hugo Motta, sendo integrante da Frente Parlamentar, certamente receberia esse apoio, ou enfim, já era esperado, lembrando que a eleição da mesa diretora ocorre só em fevereiro do próximo ano, mas, Acácio, pelo que a gente tem visto ultimamente, o Hugo Motta já praticamente é o escolhido, né? Eu confesso, Soraya, que há 2 meses atrás, mais ou menos, 45 dias, quando o governo federal e o Arthur Lira chegaram a um consenso em torno do nome do Hugo Motta, eu vi com certas ressalvas, porque eu achei muito cedo para que eles tomassem aquela decisão. E como a política funciona como nuvem, eu imaginei até que o Hugo Motta poderia ser um boi de piranha para que outro nome surgisse. Mas fato é que o nome dele já está consolidado, o Congresso entrará em recesso nas próximas semanas e no seu retorno, nos primeiros dias de fevereiro, Hugo Motta deve ser alçado à presidência da Câmara dos Deputados. No que diz respeito ao Lupion e à Frente Parlamentar de Agricultura, a já conhecida Frente Ruralista, ele foi reconduzido ao cargo, até porque ele havia assumido numa excepcionalidade. Ele é um deputado vinculado ao agro, um deputado do Paraná, então é natural que ele faça esses 2 movimentos, seja reeleito
e declare expressamente apoio a Hugo Mota. Até porque ele, Lupion, também é do PP, partido do Arthur Lira e partido que compõe o Centrão. Como você vê, Segre, essa reeleição de Lupion e ele também já sinalizando seu apoio a Hugo Mota? Pelas informações que a gente compartilha com alguns deputados, ele fez um bom trabalho e por isso está sendo reconduzido para essa presidência. Era normal que apoiasse o Hugo Mota quando todo mundo já carimbou que o Hugo Mota será o próximo presidente da Câmara dos Deputados. Não teria nenhum sentido político, muito menos prático, ir contra essa corrente. Então, quando já está tudo definido, vamos apoiar. E Lupion conseguiu uma coisa muito interessante, que é a primeira frente parlamentar que demonstra esse apoio explícito ao candidato Mota. Então, é da política. Sempre lembrando que na política a dúvida não é se alguém vai te trair, é somente quando isso será feito. Piperno? Olha, em relação ao Hugo Mota, muito isso que o Cássio falou. Ele foi muito cedo ungido aí como nome de consenso, né? Mas em vez de ser triturado aí pelo tempo, né? Até por um lançamento que muitos talvez pudessem considerar até assodado para aquele momento, na verdade a candidatura dele foi um grande rolo compressor, né? E atropelou inclusive o Elmar Nascimento. Mas aí tem cargo para todo mundo. O Elmar Nascimento fica lá com orçamento e o Lupion, que lá atrás chegou a ser cogitado, inclusive, né? Seria uma das alternativas para a sucessão do seu correligionário Arthur Lira. Ele se mantém como presidente da FPA. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele se mantém em um cargo importante, porque hoje essas frentes, em muitos casos, elas são até mais poderosas que os próprios partidos, especialmente a da agricultura e a frente parlamentar, evangélica. São dois grupos muito grandes dentro do parlamento brasileiro. Ele é um deputado bolsonarista e se mantém à frente da FPA em um momento em que um grupo importante de políticos ligados ao agronegócio fazem aí também um movimento de aproximação com o presidente Lula, que está claramente despejando muito dinheiro no setor. Zé, você vê algum tipo de impacto diante dessa reeleição de Lupion à frente da FPA, também para a relação do agronegócio com o governo federal? Na verdade, não é um apoio do Pedro Lupion ao Hugo Mota, mas um apoio da frente parlamentar ao Hugo Mota. Ele lidera, mas ele não está sozinho, né? A frente decide. Vou primeiro aqui contar rapidamente a história das frentes. As frentes, os lobbies, vamos ser claros, uma frente é um lobby, né? Eram incrustados no governo, nos ministérios, no Palácio do Planalto. E aí os empresários e representantes sabem muito bem qual é o mapa da mina. E viram que o Congresso Nacional está com a força total de política, de dinheiro, de recursos e tal. Então, houve uma transferência do lobby pesado dos ministérios para o Congresso Nacional. E de que forma? Através das frentes parlamentares. As frentes são lobbies. E vou dizer, não é um nome pejorativo, não é aquele lobby de comprar deputado, de dar dinheiro, mas de convencimento. E como se faz o convencimento? Através de argumentos. Essas frentes são poderosamente seguradas por empresas privadas que colocam à disposição técnicos eficientes, né, que fazem todo tipo de estudo e entregam às frentes todas as tendências e estudos. Então, as frentes, hoje, eu diria que substitui até partido político. A frente parlamentar tem 340 dos 513 deputados, é muito. 340 integrantes, na verdade, no total. São 390 deputados. Então, são 340 deputados e senadores que é uma frente mista. Isso é um poder muito grande. Nenhum partido político tem isso no Congresso Nacional. É a grande realidade. Então, essas frentes são poderosas, mas o presidente não anda sozinho. A reeleição do Pedro Lupion, eu acompanhei, já falamos aqui sobre isso, ela não estava prevista. O vice-presidente Arnaldo Jardim é que seria o presidente, era o acordo. Mas aí houve um entendimento, o Arnaldo Jardim, ele preside a Brasil Competitivo, que é outra frente parlamentar, ele é presidente, Arnaldo Jardim, presidente da Brasil Competitivo e vice-presidente da FPA, toda a poderosa frente parlamentar da agropecuária. Então ele também continua vice-presidente, o Pedro Lupion, presidente. Essa breve história aqui das frentes é para mostrar o seguinte, o presidente fala em nome de todos.
Pode falar sozinho, para mais uma vez confirmar a força do Hugo Mota. Hoje, inclusive, falando, né, de agronegócios, o presidente Lula fez um novo aceno, né, a esse setor que ainda apresenta resistência com o governo federal, que é o agronegócio. Então, ele anunciou novos investimentos para cadeias agroindustriais sustentáveis. Para o ano de 2025 e 2026, serão alocados 52,18 bilhões de reais. E aí, Acácio, esse aceno pode ser suficiente para reduzir essa resistência do setor com o governo federal? A resistência do agro com o presidente Lula, no meu entendimento, Soraya, ela é muito mais ideológica do que prática. Por quê? Quando a gente olha para essa disputa Mercosul-União Europeia, que o presidente Lula tem tratado como sua, é uma resistência da União Europeia em virtude do agro brasileiro. E mesmo assim, o presidente Lula tomou essa briga para si. Em segundo lugar, o agro no Brasil é a nossa referência econômica e isso não é de hoje. Então, fosse quem fosse o presidente da República, ele precisa conviver com o agro e ele precisa principalmente dos dividendos que decorrem do agro para a manutenção da sua política econômica e da sua política social. Para além de tudo isso, Lula é um animal político e, como um bom animal político, ele precisa ter um bom relacionamento com o agro, que eu disse e vale repetir, é a nossa referência econômica. Então não é bom para um político não estar bem com os grandes líderes econômicos do nosso país. E aí, Segré? Eu adoro a narrativa do governo. Estamos liberando 550 bilhões para um monte de coisas. Na realidade, não está liberando dinheiro do governo, está liberando dinheiro do BNDES, do Banco do Brasil, que são para 4 metodologias dentro do Plano Safra: custeio, investimento, comercialização e industrialização. Com taxas de juro, aí sim entra a posição do governo, subsidiadas do BNDES, do Banco do Brasil, para que quem quiser pegar esse dinheiro possa pagar umas taxas de juros menores. Mas não é dinheiro do Tesouro, que se não estou colocando dinheiro para... Seria a mesma coisa que a gente diga, o mercado financeiro disponibiliza R$1 trilhão para quem quiser tomar um empréstimo. Se quiser tomar um empréstimo, toma, mas não é que o mercado financeiro está colocando esse valor. Não, está colocando se alguém está disposto a pagar uma taxa de juros e se alguém tem condições de garantir que esse dinheiro será devolvido. Eu conversei com alguns agropecuaristas de região de Mato Grosso, Goiás, e ele fala, é interessante, mas tem taxas de juros, por exemplo, disso, e tem 2 programas, um Pronamp e outro Pronaf. Fala, são até 12% ao ano. Então não é uma taxa de juros que a gente diz, oh, que taxa de juros maravilhosa, é 6% ou por baixo da inflação. Não. Então devemos colocar os nomes corretos. Quando a gente lê, o governo disponibiliza 546,6 bilhões para o agro, está colocando dinheiro para quem quiser pegar um empréstimo e devolver o empréstimo. Não é dinheiro que vem de graça e essa mesma capacidade que coloca o BNDES, coloca exatamente a mesma coisa para empresas gigantescas, muitas vezes conhecidas do governo, com taxas subsidiadas exatamente igual que o agro, só que aí ninguém divulga. E a tendência, Piperno, deve ser que esse dinheiro seja direcionado mais para grandes empresas ou também pode chegar ali para o pequeno, para o médio produtor? Aí tem de tudo, mas é dinheiro disponibilizado sim pelo governo. O BNDES, ele acaba se tornando um braço do governo, uma vez que é o governo que nomeia toda a sua direção, enfim, o mercadante, né? Mais governista que o mercadante, eu acho que é difícil encontrar alguém. Banco do Brasil é a mesma coisa. Então, há taxas subsidiadas, não é dinheiro de graça, é verdade, dinheiro tem que ser devolvido. Em algumas linhas de crédito, há subsídios importantes, esses subsídios bateram em cerca de 80 bilhões de reais no ano passado. O Plano Safra desse ano foi o mais generoso da história, quisera eu ter um inimigo assim, e há, como você chamou a atenção, também linhas de crédito para a agricultura familiar. Agora, em relação ao anúncio de hoje, isso também tem a contribuição da nova política industrial lançada esse ano, que em um dos seus capítulos contempla a agroindústria.
O Brasil é um pujante produtor no agronegócio, mas a agroindústria do Brasil ainda precisa caminhar muito. O Brasil, por exemplo, ele exporta o produto in natura, isso é muito comum, e importa esse mesmo produto industrializado. Então, poderia fazer essa industrialização aqui. Como garantir que esse montante, esse investimento seja de fato utilizado para trazer resultados concretos, né? Hoje saiu o PIB, o ano passado o agro acabou puxando o resultado do PIB, esse ano foi a indústria, o setor de serviços e o agro de fato não trouxe tantos resultados influenciando aí o PIB, né? Como que vocês enxergam esse resultado, Segré? Vamos lá. A questão do aumento do PIB, eu tenho muitas ressalvas com isso, porque jogando dinheiro na base, o PIB vai subir sozinho. Isso chama política fiscal expansiva. O governo solta grana, o Piperno faz barulhos aqui do meu lado, mas é o que temos, Piperninho, é o que temos. Estou colocando argumentos com dados específicos, porque se o crescimento do PIB foi tão valioso, alguém que me explique, tomara Piperno não tenha resposta para isso, como no mês de novembro aumentaram em 40 mil famílias as que entraram no Bolsa Família. E aí a gente fala, não, temos um desemprego de 6,2. Não, coloca o pessoal que está no Bolsa Família que não procura emprego porque não quer, porque tem uma ajuda social. Então tira o Bolsa Família, que são 54 milhões de pessoas, e aumentou mesmo com a diminuição do desemprego, trabalhando contra a pobreza, tem 40 mil famílias que só no mês de novembro ingressaram no programa. Então alguém que me conte como é que esse crescimento fabuloso da economia não está tirando gente do Bolsa Família, ao contrário, está agregando gente do Bolsa Família. A gente ainda vai discutir mais sobre o resultado do PIB no próximo bloco.